As 42 estações no deserto. Parte 5. No vídeo anterior, vimos como a Arca da Aliança ocupava o centro da atenção de Deus em todo o acampamento de Israel. Estudamos que o serviço no tabernáculo era regulado por uma ordem espiritual. Os levitas só podiam servir a partir dos 30 anos, e tudo apontava para Cristo, aquele que também iniciou seu ministério aos 30, revelando um novo homem, aquele que serve em novidade de vida. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Agora, neste vídeo, entramos na sequência natural. Deus começa a colocar ordem no meio do seu povo, colocando ordem no caos. Quando no Egito, o povo de Deus estava acostumado a fazer cada um como bem lhe parecia. Assim que, quando saíram como uma multidão desordenada. Então Deus começa a colocar ordem. Esta é a mesma realidade que vemos em tipologia no capítulo 1 de Gênesis, quando havia caos e trevas sobre a face das águas. Então, assim como em Gênesis 1, o Espírito de Deus começa a mover-se e a colocar ordem e trazer vida a tudo aquilo. O Senhor começa trazendo luz e separando a luz das trevas. Começa separando as águas debaixo das de cima do firmamento, começa a fazer brotar vida e a edificar para si mesmo uma casa. Êxodo é uma repetição. Quando Israel saiu do Egito, parecia mais ou menos um caos, porém o Senhor começou a mover-se sobre eles, começou a colocar ordem neles, e lhes ordenou que lhe edificassem um santuário com determinadas disposições, porque ele haveria de morar em meio deles. Então temos uma etapa seguida da outra, daí o porquê do livro de Levítico. Portanto, o livro de Levítico era necessário para que o povo começasse a viver em função da casa de Deus, conforme os arranjos relacionados à santidade de Deus, conforme as ofertas estabelecidas por Deus, os distintos aspectos da cruz de Cristo, do sacerdócio do Senhor, a coordenação de todo o ministério. Então o livro de Números se inicia com Deus começando a pôr ordem em seu povo. Primeiro eles iam aonde queriam, no entanto, espere, agora vocês todos juntos devem ir e fazer um tabernáculo para mim e não devem se mudar quando queiram. Deus mesmo é quem vai decidir como vai treiná-los, quando devem levantar-se e quando devem acampar-se. No início tudo era como no livro de Juízes, pois cada um fazia como bem lhe parecia, pois não havia rei em Israel. Por isto é que em Deuteronômio o Senhor haveria de dizer: não fareis conforme a tudo que hoje fazemos aqui, cada homem tudo que bem parece aos seus olhos. Porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão, e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome, ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que votardes ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, e vossos filhos, e vossas filhas, e os vossos servos, e as vossas servas, e o levita que está dentro das vossas portas, pois convosco ele não tem parte nem herança. Guarda-te, que não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher numa das tuas tribos ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordeno. Deuteronômio 12 do verso 8 ao 14. A ordem da mudança. Vemos então que havia a necessidade de levantar-se, seguir a nuvem de acordo com a ordem estabelecida por Deus, e esta ordem é justamente abordada em Números no capítulo 4. Então a primeira coisa que Deus trata é com a forma de traslado do acampamento. Mas tu incumbe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo o que pertence a ele, eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o servirão, e acampar-se-ão ao redor do tabernáculo. E, quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e, quando o tabernáculo se houver de assentar no arraial, os levitas o armarão, e o estranho que se chegar será morto. E os filhos de Israel armarão as suas tendas,
cada homem no seu próprio arraial, e cada homem junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Números 1 do verso 50 ao 53. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Cada homem dos filhos de Israel armarão as suas tendas, cada homem debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, defronte da tenda da congregação, armarão as suas tendas. Números 2 versos 1 e 2. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi, e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam, e tenham cuidado da sua guarda, e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para servir no exercício do servir do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação, e da guarda dos filhos de Israel, para servir no exercício do servir do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel são eles inteiramente dados a ele. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu ofício sacerdotal, e o estranho que se chegar será morto. Números 3 verso 5 ao 10. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Números 3 verso 45. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da tenda, e com ele cobrirão a arca do testemunho, e pôr-lhe por cima uma coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano, todo azul, e lhe colocarão os varais. Também sobre a mesa dos pães da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, as colheres, e as taças e os jarros para libação, também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão, e lhe colocarão os seus varais. Números 4 do verso 5 ao 8. Veja, tudo começa pelo lugar santíssimo. Tirarão o véu de cobrir, cobrirão a arca do testemunho com peles e, ao final, com um pano azul. Isto é muito significativo. O primeiro de que se trata no movimento de peregrinação entre as estações é a nossa relação com Cristo. Antes até mesmo que a mesa dos pães da proposição, antes que o candelabro, antes que o altar de ouro do incenso, todos estes se encontram no lugar santo. Assim vemos que tudo começa pelo lugar santíssimo. As 4 coisas principais. Em Atos dos Apóstolos vemos no capítulo 2 que a igreja perseverava em doutrina dos apóstolos, comunhão dos santos, partir do pão, orações. Da mesma forma vemos que estas são as primeiras coisas que se transladam. 1. A Arca da Aliança. 2. O candelabro. 3. A mesa dos pães da proposição. 4. Altar de ouro do incenso. Logo, vemos que há uma correlação entre Números e Atos dos Apóstolos. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos 2 verso 42. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos 5 verso 42. Veja que se cumpria em Atos dos Apóstolos aquilo que em figura representava a centralidade do tabernáculo, a saber, a centralidade de Cristo. No caso do tabernáculo, eles se colocavam todos virados defronte do tabernáculo. Em Atos dos Apóstolos, eles tinham Cristo como centro. Porque eles haviam discernido que nenhuma coisa tem sentido se está separada de Cristo. Em Cristo todas as coisas ganhavam sentido, valor, realização. Às vezes nos centralizamos em outras coisas, às vezes nos organizamos em função de algo particular, onde Jesus Cristo não é o centro. Mas aqui em Atos 5 verso 42, vemos que os apóstolos, todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de fazer as coisas. De ensinar, aspecto didático, em forma ordenada, sequenciada, porque a palavra no original é didaqué, que simboliza esta forma didática.
e também de pregar ou anunciar a Jesus Cristo. Aqui a palavra utilizada é querigma, que quer dizer uma proclamação. Não podemos permanecer somente no ensino, porque constantemente temos necessidades práticas e necessitamos do depósito que nos foi dado pelo Senhor através de Sua palavra. E, na medida em que andamos de acordo com a palavra, começamos a experimentar ao Senhor como vida nas nossas vidas. Assim, isto é o que primeiro temos de considerar em uma mudança de acampamento. Temos de centrar sempre em Cristo, porque o que, de fato, deve mudar, é sempre nossa posição, espera-se sempre mais avançada, em relação ao nosso conhecimento, como vida, como experiência, de Cristo, que envolve o quanto, mais e mais, apreciamos a Cristo e Sua obra. Somente assim podemos avançar, seguindo-o, apreciando-o e vivenciando-o. Quando nos voltamos para Números 4 verso 5 temos: quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão, e tirarão o véu da coberta, e com ele cobrirão a arca do testemunho. Em Hebreus 10 versos 19 e 20, assim que já tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, convém a saber, por sua carne. O primeiro é, portanto, conhecer a Jesus Cristo, no que concerne a sua pessoa, a sua obra, a sua encarnação, cada vez mais profundamente. Mas veja que em Números está dito: cobriram a arca do testemunho com o véu. Assim, pelos textos que vimos anteriormente, esta arca representa Cristo, não de uma forma simples, senão de uma forma completa, com os distintos aspectos de sua pessoa e de sua obra. As cortinas e coberturas em conexão com a jornada. Em Números 4 verso 6, a Escritura nos diz assim: e, por cima, lhe porão uma coberta de peles, e sobre ela estenderão um pano, todo azul, e lhe meterão os varais. Devemos nos lembrar que quando se olhava de fora para a casa de Deus, para o tabernáculo, o que se via por fora eram duas coisas. 1. A cortina de linho fino branca que circundava e delimitava o átrio. 2. A tenda no seu interior que estava coberta por peles de texugo. Observe então que a parte onde estava o ouro, a prata, o mobiliário, enfim toda a glória estava encoberto. A parte mais visível eram as peles de texugo. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Um povo zeloso de boas obras. Portanto, desde fora do tabernáculo, se vê gente comum apresentada assim, sem formosura e sem aparência de glória, assim como Jesus Cristo. Assim como não conheceram o Rei da Glória, assim também não conhecem os seus. Já somos filhos de Deus, todavia ainda não se manifestou o que haveremos de ser, por isto o mundo não nos conhece. O mundo só vê o exterior, só vê o que parecem ser as pessoas por fora. Somos peles de texugo, no entanto fazendo boas obras, quer dizer, as cortinas de linho branco finíssimo. Agora observe o que acontece em Números 4 verso 6. E, por cima, lhe porão uma coberta de peles, e sobre ela estenderão um pano, todo azul, e lhe meterão os varais. Nenhum dos outros itens da mobília tem a cobertura de azul por fora. Basta que se observe quando, depois, se cobre a mesa dos pães da presença, quando se cobre o altar de ouro do incenso ou candelabro. Veja que o que se verá por fora será as peles de texugo. O único móvel da mobília que tem a cobertura de azul por cima das peles de texugo é a Arca da Aliança. Isto porque o azul representa aquilo que é celestial. Como nosso Senhor já foi glorificado, Ele é nosso precursor. Por isto o cuidado do Espírito Santo em detalhar as coberturas do mobiliário, quando em trânsito. Atenção à Arca da Aliança, Ele é o nosso precursor. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.